Vamos conhecer agora o artesão de memórias. O Bruno largou a área de engenharia ambiental e começou a dedicar a vida a escrever livros que relatam as histórias de famílias, preservando memórias e conectando gerações. É revirando as fotos de família que a Mônica relembra a história de seu passado. As memórias estão presentes ali, mas ela decidiu inovar e preservar os relatos que sequer estão em imagens de um jeito diferente, em um livro para guardar de recordação. Eu gosto muito de histórias de família, né? Sou curiosa, sempre conversei muito com os meus tios, minha avó e com os meus pais. Então eu acalentava o sonho de eternizar a história de vida do meu pai e da minha mãe. Quando veio a pandemia, 2020, nós todos isolados, né, refletindo sobre a brevidade da vida, o sentido da vida. Aí eu falei, não, agora eu vou tirar do meu coração e colocar no papel esse meu sonho de eternizar a história de vida dos meus pais. Da família, né? Do meu pai, da família da minha mãe. O Bruno é o responsável por organizar tantos relatos de histórias existentes ao longo de décadas. Aquelas histórias que acabam sendo contadas e até as que poucos conhecem. Ele, que é engenheiro ambiental de formação, mudou de carreira. O contador de histórias descobriu nas recordações de outras pessoas a sua profissão. Eu ia procurando pessoas que pudessem ter uma história e que quisessem me contá-la. Então, desde semi-analfabetos, nascidos no interior e que tinham uma vivência muito diferente da minha, né? Porque é uma coisa que sempre me interessou, essa vida do campo e tal, e os costumes que vão desaparecendo, vão sumindo, até sobreviventes da Segunda Guerra, de campos de concentração, veteranos da Segunda Guerra, dos dois lados. Então, eu vinha fazendo essas entrevistas e elas estavam guardadas numa caixa ainda. Na época a tecnologia era aqueles CDs pequenos. E aí um belo dia eu tive essa ideia em 2011 de será que existe uma demanda, será que as pessoas gostariam de fazer esse trabalho de registrar as memórias dos seus pais e avós, que era o nosso foco inicial, de pessoas idosas? Será que, além de conduzir essas entrevistas, as pessoas não gostariam de ver esses relatos transformados em livros? E daí eu fiz o primeiro para um grande amigo meu, fiz o segundo para um amigo meu e, aos poucos, esse círculo de clientes foi se expandindo e hoje a gente faz trabalhos pelo Brasil todo. E é em uma boa conversa que o Bruno descobre as histórias das pessoas que vão parar no livro. Cada detalhe é pensado com bastante cuidado. O objetivo é manter vivas as memórias de várias gerações. No caso da família da Mônica, a ideia do artesão de memórias, como o Bruno se intitula, foi homenagear a história dos pais dela. Em cada página é possível conhecer um pouco de quem é parte da família. Existem relatos de momentos que diversas pessoas sequer conheciam. E no livro, muita coisa é contada, uma maneira de rememorar o passado. Primeiro se conhece um pouco, toma um café juntos, né? E depois eu simplesmente ligo uma câmera e vou me aprofundando na história da pessoa. E isso é um processo que pode levar algumas poucas horas, quanto algumas dezenas, né? E aí depois vem o trabalho mais complexo e artesanal, daí o nome, né? Artesão de memórias, que é transformar essas histórias que vêm todas emaranhadas em memórias de hoje, de ontem, 80 anos atrás, numa história com início, meio e fim, né? A gente traça, digamos, essa linha do tempo, de forma que essa história possa ser depois saboreada de uma forma legal e ininterrupta, até pela pessoa mais desinformada, assim. Então, para um neto entender os termos que o avô dele usava, é importante que a gente coloque no livro muitas notas de rodapé, muitos textos complementares, para que qualquer leitor entenda o que aquele narrador está querendo dizer, sem ter que fechar o livro e consultar o Wikipédia, por exemplo, né? Essas histórias, né, muitas delas estavam bem guardadas, escondidas no mais profundo da memória do meu pai e da minha mãe. E aí o Bruno, com toda a metodologia, com o jeito especial de trabalhar com as pessoas, ele foi
conseguiu arrancar deles, né, essas histórias. Para o escritor, a oportunidade de conhecer pessoas, empresas e até cidades por meio de histórias é algo recompensador. Eu posso dizer com felicidade que todos os meus clientes de que eu tive notícia, óbvio, e a gente cria uma relação pessoal muito próxima, saíram muito satisfeitos desse processo. Mas alguns clientes verbalizam isso de uma forma mais bacana e alguns clientes enxergam o meu trabalho de uma forma que nem eu mesmo enxergava, né? E para a Mônica, a ideia é, quem sabe, criar outros livros, narrando outros momentos e preservando a história da família. Eu quero fazer a minha história de vida, com certeza.